Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre o perispírito, cujo tema de hoje é perispírito, sensações, dores, prazer e doenças. É uma continuidade das duas aulas anteriores e buscando finalizar a abrangência desse assunto no que diz respeito a esse tema e os anteriores que tratam de tudo que o espírito sente ao voltar ao corpo, ao plano espiritual. Começamos por definir, conforme nos fala aí o dicionário online, um deles, o que é sensação e prazer. Então, a sensação é um processo através do qual um estímulo, seja ele interno ou externo, é capaz de causar um resultado determinado, provocando uma reação física ou mesmo emocional, como sede, cansaço, frio, fome, calor, medo e prazer, não é? Mas o prazer também é considerado, como está escrito aí, uma sensação agradável, no caso de contentamento ou de alegria, porque senão não seria prazer, seria sofrimento, normalmente relacionado à satisfação de um desejo, de uma vontade ou necessidade. Aqui vem uma colocação, uma distinção importante. Pode ser físico, ligado à estimulação dos sentidos físicos, psíquico, intelectual, lúdico, ligado à diversão, né? Jogo e lazer, emocional, ligado com outro indivíduo, outra pessoa, empatia, amor, contemplativo, no caso, uma reflexão e olhar estético do mundo. Então, há vários tipos de prazeres. Há o físico e os outros, vamos colocar assim, para falarmos do assunto de hoje. Então, aqui começamos com as sensações de calor, frio e dor. Não é prazer, são as sensações. Por que um espírito sente calor, frio e dor? Lá no ensaio teórico das sensações dos espíritos, Kardec nos explica o seguinte: a lembrança que o espírito conserva da dor pode ser muito penosa, mas não pode ser física. Nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível a congelar-se, nem de queixar-se, nem de sentir dor. O perispírito é o princípio da vida orgânica, não da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhe de conduto, né, de canal, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Relembrando aqui as aulas anteriores, né, os sentidos estão no corpo físico. E o corpo físico transmite para o perispírito e o perispírito transmite para o espírito. Quando o corpo físico morre, né, essas sensações, apesar do perispírito ter todos os órgãos, ter um ouvido, ter nariz, ter o coração, etc., é o espírito que vai sentir. Mas a sensação, o espírito ouve viver por todo o espírito, não por ter uma orelha, por ter um olho, por ter um nariz, uma língua para sentir os sentidos. Nós vimos isso na aula anterior. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, não é físico, não embora seja exclusivamente moral, como o remorso, porque o espírito pode se queixar de frio ou calor. E também não sofre mais por ele estar no inverno ou no verão, né? Como nós sofremos aqui. Ele é um espírito. A dor que sente, então, ou o frio ou o calor, é uma vaga sensação íntima, pois não é uma dor física, que ele nem sempre compreende bem precisamente, porque a dor não se acha localizada. É mais uma lembrança, uma reminiscência do eu, de quando ele estava encarnado. Uma reminiscência que, porém, é igualmente penosa. No livro dos médiuns, né, no item 51, aí, adaptado, nós encontramos também o seguinte: os espíritos inferiores, estando ainda impregnados de fluidos terrenos, por não estarem completamente desmaterializados, sofrem fome, frio, sentem odores, né, cheiros, sensações e lembranças penosas, dores e doenças que possuíam.
sofrimentos morais e físicos em geral. Os espíritos inferiores só conseguem pôr um fim aos seus sofrimentos elevando-se espiritualmente e purificando-se através de novas provas que enfrentam nas futuras existências físicas. Esses sofrimentos não passam aos espíritos superiores, pois nestes os fluidos terrenos já foram depurados de seu pensamento e têm um perispírito mais sutil, e com isso estão inacessíveis às impressões, às sensações materiais do corpo físico. Então vejam só, nós já vimos em aulas anteriores que após a morte do corpo físico nós passamos a ter um período de transição para o mundo espiritual, onde muitas das nossas energias ligadas ao corpo, as nossas impressões, as sensações, os nossos condicionamentos têm que passar por uma transição, vamos dizer assim, uma reeducação. Porque o espírito, não, mesmo não sendo elevado, não sendo superior, ele não precisa mais comer, mas ele tem aquela sensação de que precisa. Nós falamos isso numa aula que no livro Violetas da Janela nos é explicado que há cursos para isso, há orientação para isso, até que o espírito passe a viver daquilo que lhe é necessário, que é a respiração. Ainda vai precisar de uma alimentação fluídica devido à sua pouca elevação espiritual e ainda necessitar de algo mais materializado. Está lá na aula passada, não a última, mas há umas 3 aulas atrás. Então, há uma necessidade de adaptação à vida espiritual. Mesmo você não sendo um espírito superior, você vai deixar de sentir fome, vai deixar de sentir frio, aqueles que sentem, né? Vai deixar de se sentir doente, como você desencarnou aqui doente, né? Há muita gente chega no mundo espiritual. Kardec nos ensinou que a morte não, que os espíritos provaram que a morte não transforma ninguém. Então você chega lá conforme o seu preparo para a vida espiritual. Ah, eu estou doente aqui, mas é o corpo que está doente, não sou eu. Eu sei que eu, como espírito, não estou doente. Então você. Agora, se você ficar pensando que só está doente, é uma ligação muito forte com a vida material, você, ao desencarnar, a morte não tem dor, morrer não traz dor, você não sabe nem que morreu, ainda se vê muitas vezes numa enfermaria de hospital, como acontece em reuniões mediúnicas, os espíritos dizem que ninguém aparece, não aparece mais médico, não aparece enfermeiro, ele não consegue nem enxergar os espíritos que estão ali para auxiliá-lo, porque ele está com a mente fixada nos últimos momentos ou naqueles tempos todos que ele passou no hospital. Aí ele tem que ser descondicionado, né? Apesar de não estar mais doente, ele tem que passar a pensar diferente. É isso que está sendo dito aí. E aqui nós vamos ainda aprofundando um pouco mais sobre o que nós estamos falando. É sobre as sensações de sofrimento, aqui no caso são os sofrimentos, nos espíritos que ainda não estão desligados do corpo físico, apesar de já terem morrido. Há até uma expressão hoje em dia que diz que morreu, mas não desencarnou. Porque os laços que unem o corpo ao perispírito ainda existem. Nem todos, mas ainda há uma ligação do perispírito com o corpo físico. Mas há duas situações, como nos mostra aí o ensaio teórico das sensações dos espíritos. Quais são as duas situações? A primeira, como está escrito aí, quando o perispírito continua ligado ao corpo físico, por dele desprender-se muito lentamente, devido ao tipo de morte brusca ou antecipada. E então o corpo continua transmitindo ao espírito as sensações de que ainda estava passando o corpo material. Como assim? Nos relata Kardec. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. Sinto os vermes a me roerem. Kardec nos fala: os vermes não lhe roíam o perispírito, mas o corpo. Como não era completa a separação do corpo e do perispírito, havia repercussão, pois o perispírito é o agente da transmissão. No espírito está a consciência. Uma situação terrível, né? O corpo está lá enterrado, mas o espírito continua a sentir o verme corroendo.
porque o suicídio antecipa a morte natural e, com isso, os laços que unem o perispírito ao corpo físico não se rompem de uma hora para outra. Leva-se um tempo. E o espírito continua a sentir, como está relatado aí, as sensações. Então, aí não houve o desligamento completo. A segunda situação é o contrário. Já houve o desligamento completo e o espírito continua a sentir aquelas sensações. Eu continuo a sentir a dor aqui, eu estava com câncer, eu estava com tal doença, mas ele já desencarnou. Nada liga o perispírito ao corpo físico. Então, como explicar a sofrimento? Condicionamento psicológico. Ele não se preparou para a vida após a morte, como eu relatei antes. Ele ainda crê muito na materialidade, ele se crê doente, né? Então, o psiquismo gerou um condicionamento mental para ele. E ele se crê doente. Então, há uma necessidade de uma transição e ele ser reeducado a pensar que não, já passou isso. Isso daí é rápido. Essa reeducação é rápida, tá? Para quando não há um problema psicológico mais profundo. Então, são as duas situações. Primeira, o espírito não se desligou do corpo físico. E na segunda, se desligou, mas as sensações permanecem. Agora não será mais falar das sensações, mas do prazer, que é diferente. Apesar do prazer ser uma sensação, como nós falamos no início. Vamos abordar bem isso aqui. O espírito vampiro segue-lhe os passos, alimentando-se das emanações, sejam do fumo, da bebida ou até mesmo do próprio fluido vital. Há vampiros que drenam apenas emanações de fumo, bebida, etc. Mas há aqueles que têm a capacidade de vampirizar a um tal ponto que o obsediado vê-se minguarem-lhe as forças, emagrecendo, adoecendo e não raro, se não é efetuado um trabalho de desobsessão, o indivíduo pode acabar até por morrer. O nome vampiro, vem a explicação, foi dado apenas pelo fato de o espírito sugar as forças do outro, e não pela forma de seu perispírito que não apresenta semelhança com a figura conhecida do vampiro terrestre. Isso aí é retirado do livro Diálogo com as Sombras. Então, vejam só, vamos trocar em melhores explicações. Quando você é um viciado ou está diante de um desregramento da sua parte em relação às coisas da vida que lhe trazem prazer, a bebida, o fumo, drogas, sexo, alimentação, né, glutonaria e outras coisas mais, você cria uma ligação com espíritos que morreram, vamos dizer assim, desencarnaram. E volto a repetir, os espíritos disseram a Kardec que a morte não transforma ninguém. Então, quem era um viciado, quem era um desregrado, ele chega no mundo espiritual e essas sensações são aumentadas, porque não tem mais a barreira do cérebro físico para dar um limite, um policiamento. Não. Então, elas são potencializadas. Então, aquela vontade de beber, de fumar, de drogar-se, ela é ampliada e muito, muito. Vai desequilibrando muito o espírito em seu psiquismo. Então, ele sente a necessidade de aproximar-se de outras pessoas que agiam como ele. E essas pessoas, no caso de uma bebida, a pessoa que há diferentes graus de vício, né? Há aquele viciado que tem que ser internado, mas outros tantos níveis. Tem pessoas que, não sou viciado, eu tomo uns 3, 4 copos por dia e tal, mas ele tem uma dependência, mínima que seja. E esse já é o cartão de visita, é uma tomada, é um plug para ligar-se com outros espíritos, que ele oferece para outros espíritos ligarem-se a ele. Quando ele ingere o álcool, quando ele ingere a droga, quando ele fuma, o corpo transforma tudo isso internamente e volatiza, isso se transforma numa espécie de gaseificação, de fluidificação. E é daí, então,
que esse espírito que também foi dependente do mesmo prazer suga essas emanações. Ele suga essas emanações, mas ele não suga só do ar, ele se junta, ele se gruda no perispírito do encarnado. E é uma questão de tempo que as energias do encarnado também vão ser afetadas. Os órgãos físicos do encarnado, em contato com aquele perispírito de um espírito doente, vão ficar doentes também. Por isso que ele diz aqui que há um outro tipo de vampirismo, né, que suga a energia vital, a energia da nossa vida, o ectoplasma, o duplo etérico. E aí a pessoa realmente pode até morrer se não for tratada a tempo. Ah, mas aí a espiritualidade não ajuda? A espiritualidade está tentando te ajudar desde o início dessa confusão. Nós temos o livre-arbítrio e queremos dar ouvido a quem nós quisermos. Então, como ele chama a atenção aí, vampiro é uma denominação, tá? Não existe o vampiro como a gente vê no cinema, mas o espírito pode, pela sua plasticidade de perispírito, para amedrontar os outros, se fazer com uma forma daquela do cinema. Aqui as nossas explicações. Agora vamos tratar de um aprofundamento do que vimos falando. A questão: o perispírito pode ficar doente, cego, aleijado, mutilado, deformado, ferido? Ora, ele é perispírito. Como que ele pode ficar? O que nos dizem os espíritos, principalmente as obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, que abordam vastamente esses problemas dos espíritos que eles encontram no mundo espiritual. Diz-nos lá Manuel Filomeno de Miranda no livro Tormentos de Obsessão. Face à plasticidade de que é portador, o perispírito assimila os pensamentos que são elaborados pelo próprio espírito. Quer dizer, plasticidade, o perispírito pode ter a forma, vir a ter a forma que quiser. Continuando, condensando-os, né, o pensamento, e dando lugar às construções que são do seu particular agrado. Então, aquilo que você pensar, continuar a pensar, estiver condicionado a pensar, você vai continuar a ter. Se você acredita que está cego, por exemplo, você vai continuar cego lá. Eis porque as deformações que experimentam muitos espíritos decorrem das próprias elaborações mentais, como nós estamos falando, quando não são ampliadas por processos hipnóticos de companheiros perversos que os obsediam. Ou seja, outros espíritos podem agravar a sua condição devido você estar nas mãos deles por merecer isso, né? Não ter feito coisas boas aqui. Continuando as explicações e comprovações. No livro Ação e Reação, nós observamos lá, podíamos observar os semblantes disformes dos espíritos que ali se congregavam. Mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Isso era num grande alojamento em nosso lar, né? André Luiz se assustou em ver que 2/3 estavam com deformidades fisionômicas, não pareciam seres humanos, estavam deformados, né? Ou até pareciam seres humanos, mas estavam bastante deformados, comprovando então a resposta afirmativa à questão que iniciamos essa parte. Lá no outro livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos fala: a doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Foi o que nós explicamos anteriormente sobre na segunda situação. Estão lembrados lá, alguns slides atrás,
né? Falamos primeiro do suicida, que a morte não, o desligamento do corpo físico não tinha ocorrido, não ocorre, ele começa, o espírito sente o que está acontecendo com o corpo. E aqui houve é a comprovação do que nós falamos, houve o desligamento, mas como ele está explicando aqui, a doença sobrevive alimentada pelos pensamentos que deram origem a ela e ainda eles persistem depois da morte do corpo físico. E por último, ainda no mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade, nos diz André Luiz: reparei o conjunto, né, de espíritos, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Ou seja, eles continuavam a ser o que eram no corpo físico. Né? Como explicar isso? Pelo parágrafo anterior, pelo que nós estamos falando. Ficou a impressão psicológica, no psiquismo do espírito, ele está condicionado a acreditar que continua assim. E ele sabe muitas vezes que morreu, mas não sabe como resolver aquilo. E agora nós vamos dar mais uma explicação sobre isso, ainda insistindo nessa questão que o último parágrafo do slide anterior nos chamou a atenção. Há espíritos cegos, aleijados, mutilados, feridos, tal como eram no corpo? E aí vejam, agora citando relatos de dois outros livros. O primeiro é Obreiros da Vida Eterna. Espíritos estendiam-se em vasta procissão de duendes, silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta, no campo impressivo do perispírito, né? Continuando a trazer no perispírito as mesmas coisas. Viam-se ali necessitados de todos os tipos, aleijões, feridas, misérias, exibiam-se ao nosso olhar, constringindo-nos os corações. E um caso mais exacerbado aqui, que não é incomum, é até o contrário, está no livro Os Mensageiros, isso é muito comum. Nos diz lá um espírito: ai, ai, respondeu a interpelada. Nada enxergo, nada enxergo. O tracoma, que é uma doença infecciosa da conjuntiva e da córnea do olho, infeliz que sou, e me falo em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Então vejam que aí ela sabia que tinha morrido, mas continuava a sentir as mesmas coisas, a mesma deficiência, no caso, a cegueira. Ok? Então, nós colocamos aí vários exemplos, repetindo o tema, para ficar bem caracterizado que os próprios espíritos nos relatam, comprovam aquilo que Kardec nos ensinou, que a morte não transforma ninguém. Há um condicionamento físico, psíquico, melhor dizendo, psíquico, que a pessoa leva por não ter se preparado e entender que o corpo é o corpo, o espírito é diferente. Essa educação religiosa é muito importante sobre o mundo espiritual, seja qual for a religião. Se a pessoa não tiver, ela chega lá com esses mesmos sintomas. E aqui nós vamos falar sobre uma situação que ocorre não no espírito que morreu, mas em nós, encarnados aqui. É, Zimmermann, Zalmino Zimmermann, no livro O Perispírito, ele chama de sensação de integridade. O que vem a ser isso? Como diz aí o título do slide, amputações e o membro fantasma do encarnado. Ele nos diz assim, entre as provas subjetivas, quer dizer, não científicas, da existência do perispírito, avulta importância a chamada sensação de integridade, muito comum nos casos de amputação ou mutilação. Fenômeno bem conhecido de médicos e fisiologistas, onde amputados de um braço ou de uma perna experimentam a sensação nítida de ainda possuírem a parte do membro que lhes falta e com a impressão de que podem movê-lo. Então, isso já devem ter ouvido falar, acontece por quê? Porque, apesar de ter sido amputado uma parte do corpo,
o perispírito não sofreu alteração. O perispírito continua ali e por isso que tem essa sensação de que parece que eu não perdi o braço, parece que eu não perdi a perna. Se você, é lógico que você perdeu a parte do corpo fisicamente ali, você não vai ter é, a sensação de dor. Se alguém te queimar ali, não vai ter o que queimar, você não tem mais o braço, não tem mais a perna, mas é uma sensação que não fica 24 horas. De vez em quando você sente aquilo que, olha, parece que eu ainda estou com o braço, parece que eu ainda estou com a perna. Então, é o chamado membro fantasma, em que a ciência médica ela dá uma explicação pela ciência médica. Mas esta é a verdade do mundo espiritual. Você tem essa sensação de integridade, que é o membro ainda está ali, porque você sente o perispírito ainda em ação. E aqui vem uma explicação para anteceder a outra parte que nós vamos começar falando. Aqui nós vimos em aulas passadas, bem lá atrás, sobre o perispírito, os tipos de perispírito, né? As divisões do perispírito, melhor dizendo. Então, para encurtar aqui, nós temos o espírito, o corpo mental, que é o primeiro corpo que envolve o espírito. Vejam isso lá nas aulas 4, 5, se eu não me engano. O corpo espiritual, o perispírito e o corpo físico. Então, toda a nossa lembrança de como nós somos, braços, pernas, cabeça, tronco e membros, órgãos internos, elas são criadas no perispírito pela ação do corpo mental. O corpo mental, vamos dizer assim, é o computador que diz ao perispírito como que ele tem que construir o corpo. Então, aquela memória, aquela fórmula de como tem que ser feito está no corpo mental, tá? Então, essa razão de eu trazer esta explicação aqui é por causa do próximo slide. Então, vejam só, agora no livro Diálogo com as Sombras, que é Hermínio Miranda, o seu autor, não, ele agora está desencarnado, mas ele escreveu esta e muitas outras obras, ainda como encarnado, um profundo pesquisador, dirigente de grupos mediúnicos, notável, e colocou suas pesquisas em vários livros. Então aqui eu trago estes relatos, para mostrar o que acontece numa reunião mediúnica, também comprovando aquilo que os espíritos que anteriores, naquelas citações de livros anteriores, nós falamos. Vejam só, outro espírito, né, também egresso de um calabouço do mundo espiritual, não conseguia articular a palavra, não conseguia falar. Fazia entender-se por gestos. Além de tudo, estava cego. Então o espírito estava cego e não conseguia falar. Se apresentou numa reunião mediúnica. Outro caso. Um terceiro apresenta-se com as carnes roídas pelos ratos e baratas, após o longo período de reclusão. No mundo espiritual tem vários tipos de seres que podem corroer, sim, o perispírito daqueles espíritos que estão em regiões muito terríveis, tá? Não estão lá por acaso. Quase todos trazem ainda no perispírito os estigmas de suas penas. A cegueira, vejam que ele usa a palavra penas, como se fossem sanções do que ele fez em vida aqui. Cegueira, deformações, mutilações e, na mente, a lembrança de torturas e horrores inconcebíveis que ele tenha passado lá no mundo espiritual. Por que eu trouxe esses casos aqui? Que muitas vezes, numa reunião mediúnica, aquele espírito que se vê sem braço, não consegue falar, não consegue ouvir, né? Não consegue enxergar, ele não está sendo trazido ali por acaso, a equipe espiritual o levou, e ele pode sim ser submetido a uma, vamos chamar assim, de cirurgia espiritual,
e começar a ver, começar a enxergar, começar a ouvir, começar a falar devagarinho, né? Ele já começa a enxergar. Então, quando, em muitos casos, em que a equipe espiritual leva esses espíritos a um trabalho mediúnico, é para eles sofrerem ali, passarem ou pela cura ou pelo princípio de cura do que, do que sofrem, porque as nossas energias, o ectoplasma dos corpos físicos dos integrantes da reunião mediúnica são um medicamento para que isso se ative. Tudo isso nós vamos explicar em um outro curso relativo a reuniões mediúnicas, que temos a pretensão de fazer ainda. Continuando o nosso assunto, vejamos aqui o que a Revista Espírita de fevereiro de 1867 nos traz com uma explicação muito mais abrangente de Kardec sobre as causas das doenças que a pessoa, quando desencarna, leva para o mundo espiritual, ou até quando traz de lá e encarna, né? Então nos diz lá nesse item, se a doença ou a desordem orgânica, como se queira chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais, sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Então, se a doença é do corpo, basta tomar medicação aqui do mundo físico que resolve. Se a perturbação vier do perispírito, se for uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se ache alterado, será preciso uma medicação em relação com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença proceder do espírito, não se poderá empregar para combatê-la outra coisa senão uma medicação espiritual. Que medicação é essa? É um passe, uma transmissão de energias. Vejam aí a figura, né? A foto do filme Nosso Lar, o primeiro filme, em que ali André Luiz recebe uma transmissão de energias do espírito que já estava lá, capacitado para isso. Ele que tinha o perispírito lesionado pelo abuso do álcool, quando encarnado. Então, aí no caso, se encaixa o que o parágrafo falou. O próximo. Se, enfim, como é o caso mais geral, e pode-se mesmo dizer o que se apresenta exclusivamente. Se a doença tem origem no corpo, no perispírito e no espírito, será preciso que a medicação combata ao mesmo tempo todas as causas da desordem por meios diversos para obter a cura. Explicando melhor, nós vimos nos slides anteriores, não é isso? Que determinadas mutilações, até cegueiras, deformidades, que o espírito se apresenta após a morte, uma forma de condicionamento a que ele se submeteu, né, acreditando que ainda estava assim. Aí então está o caso do que está falando esse parágrafo de doença do corpo que teve repercussão no perispírito porque ele pensa ser assim. Mas tem outras doenças que são do psiquismo da pessoa, né? Então, por exemplo, uma doença que está na moda, que é a depressão. Ela pode, dependendo do tempo de depressão, ela afeta o psiquismo, a pessoa fica doente de forma complexa. Então, é isso que ele quer dizer. Não adiantar só combater ou tratar o perispírito, tem que tratar também a mente da pessoa, porque senão você não combate a causa. Ela vai continuar a gerar deformidades, problemas no perispírito, porque o seu psiquismo está doente, desequilibrado, e o espírito é que coordena o perispírito, como sabemos. Ainda continua aqui. Sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, ao corpo físico, né? Poderá tornar-se a causa em relação a esta, e se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruireis o efeito, contudo residindo a causa no perispírito,
A doença voltará novamente quando os cuidados cessarem, até que se perceba que é preciso dirigir alhures à atenção, tratando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Eu já vou explicar isso. Se enfim a doença procede da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções, e nem será cuidando de um nem de outro que se fará desaparecer a causa. Para destruir uma causa mórbida, deve-se combatê-la em seu terreno. Isso é uma mensagem espiritual que consta na revista Espírita, a qual nos referimos, que comprova o que eu disse anteriormente, naquele último, explicando o último parágrafo. Se a doença está ligada ao psiquismo, tem que se tratar do psiquismo, senão os efeitos continuarão a surgir no perispírito e, se a pessoa estiver encarnada, no próprio corpo físico também. Tá? Então, o problema nem sempre é a doença, como a própria ciência médica que fala, o problema é o doente, né? É a mente do indivíduo. Então, isso é muito maior, muito mais grave, muito mais sensível no mundo espiritual. E aqui, para explicar um pouco mais isso, nós voltamos a esse slide de aulas anteriores sobre os desequilíbrios nos centros de força, nos centros vitais. Conforme o seu psiquismo, esses centros de força eles vão sofrer desequilíbrios, desgastes, alterações, seja por inibição ou congestão. Então, isso aqui no caso, principalmente, não só do encarnado, não, do desencarnado também. Aqui nós vamos falar mais do encarnado nesse slide. Então, a inibição, quando a energia não é absorvida corretamente, gera um bloqueio. Nós estamos vendo aqueles chakras ali com uma nuvem ao redor, né? Causando uma baixa atividade, uma hipoatividade. O centro de força ele não realiza normalmente a sua função, ele gira lentamente, gerando uma inércia, depressão, cansaço, sonolência, hipoglicemia no encarnado. E a congestão, quando é o contrário, quando há um acúmulo de energia, no caso do viciado, né? Gera-se uma hiperatividade inflamando as glândulas ou órgãos e gera um desequilíbrio nos centros de força. Que, continuando, nós vimos também isso em aulas anteriores, né? Corpo físico, duplo etérico, perispírito. Essas energias se intercambiam, chegam até ao perispírito e vice-versa. Então, a forma do espírito pensar, ele vai prejudicar os órgãos físicos e até os seus equivalentes no perispírito, ok? Até os equivalentes no perispírito. Então vejam que um desequilíbrio psicológico, emocional grave, ele tem consequências no corpo e no perispírito. E nós vamos sofrer as consequências disso. É uma explicação espiritual sobre as doenças, né? Esse também é outro curso que eu tenho a pretensão de fazer sobre as doenças e o perispírito. Mas e o tratamento para tudo isso? Aqui no, eu vou relembrar aquele slide lá de trás que fala do corpo mental, né? Então você pode ter problemas no perispírito, mas o corpo mental é que tem as informações para trabalhar seu perispírito. Seja qual for o problema que você tiver, há como recuperar o perispírito. Então veja, o tratamento, lendo aqui, são usualmente recolhidos a instituições especializadas, né, quem desencarna. É novamente a hora de inúmeros especialistas lá do mundo espiritual, no caso, médicos da alma, cirurgiões do perispírito, profundos conhecedores da biologia transcendental e das complexidades da mente, virem auxiliar aquele que recém desencarnou ou que recém chegou naquela colônia, o posto de socorro, para ser atendido e recuperar o seu equilíbrio perispiritual, a sua saúde. Muitas vezes isso não será possível, a pessoa vai ficar de forma incompleta, sendo necessário encarnar com as sequelas para então conseguir a cura aqui no corpo físico com a depuração, como se fosse uma esponja ao corpo físico,
para absorver aqueles problemas. A outra forma de tratamento é também nos grupos mediúnicos, aos quais nos referimos, e essa aqui, que a espiritualidade nos fala da existência de várias colônias espirituais. Aqui eu trouxe exemplo só de uma, a colônia Regeneração, né? Localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília. No mundo, a geografia do mundo espiritual é diferente da geografia física, né? Obviamente, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Lusiana e até Formosa, para dar um equivalente geográfico da extensão dessa colônia. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, área que envolve muitos setores de atendimento, o fluídico, o concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização de renovação interior. Então vejam que há todo um trabalho para que nós nos restabeleçamos das nossas mazelas. Isso leva um tempo, cada caso é um caso, mas quando, como nos diz aqui o slide, médicos da alma, cirurgiões do perispírito, que estão em determinados postos de socorro quando nós somos recebidos, não são suficientes, o espírito é encaminhado para essas colônias especializadas. Há várias no Brasil para diferentes finalidades. Chegamos assim ao final dessa exploração, até sucinta, né, de tema importante que muitas vezes lemos em livros, espíritos que comparecem em reuniões mediúnicas, e nos falta até um conhecimento para explicar por que, que o espírito sente dor, por que o espírito está cego, por que, que ele se vê amputado, mutilado, né? Ainda se sente doente com a doença que tinha. Aqui o Espiritismo nos traz a explicação. Citamos as obras onde isso é mais aprofundado. Não há nada de sobrenatural, não há nada de místico, mas sim de uma ciência espiritual, leis espirituais que o Espiritismo nos trouxe o conhecimento. Então, essa era a mensagem de reflexão, de conhecimento que queríamos trazer para todos. Até a nossa próxima aula.